estudar hoje lição 10, Daniel capítulo 3 a 6. É isso mesmo? Não é de 4 a 6, o Daniel? Veja aí na revista a passagem bíblica. 3 a 6 mesmo? Bastante texto bíblico. Mas tá certo, são 4 pontos, cada ponto é um capítulo. Estudar uns 4 semanas então, né? A gente vai acompanhar a revista, porque eu gostei bastante do resumo da revista. Se a gente for ler o texto bíblico, vai demorar bastante e às vezes a gente não lê a passagem mais importante. Se no decorrer da lição a gente lembrar de algum versículo aqui, a gente vai lendo um versículo que não está na revista. Subiu o Daniel da minha Bíblia aqui. Reis, Crônicas. Ezequiel, Daniel. O cérebro da gente é versátil, né? Eu vi um rapaz tocando, viu? Numa mão ele tocou uma música, na outra mão ele tocou outra música totalmente diferente, ao mesmo tempo. E a gente fica pensando, nossa, mas onde que ele desligou uma parte do cérebro? A música não tinha nada uma a ver com a outra, entendeu? É tipo, tananana, tanana, numa mão aqui na outra. Tananana. Então o cérebro é interessante, é cantar, tocar. E eu, para abrir a Bíblia e falar ao mesmo tempo, né, é uma parte do cérebro que a gente precisa usar também. Então vamos lá, irmãos. Semana passada, capítulo 1 e 2, os primeiros anos aí de Daniel, como Deus sustentou a vida deles, eles manteram-se incontaminados, né? Uma passagem bem conhecida. Resolveu firmemente Daniel não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E aí nós vimos que como o Senhor sustentou a vida daqueles homens. Também foi estudado no capítulo 2 o sonho de Nabucodonosor, aqui, como diz na introdução, onde o Senhor, por meio de visão, o Senhor prometeu, por meio de visão, que os reinos da terra seriam substituídos pelo reino de Deus, quando este os destruísse. E agora capítulo 3 a 6. Vamos continuar, né? É o mesmo livro, é a mesma temática e os mesmos personagens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Continuando também o próprio tema do Senhor protegendo o seu povo em todo o tempo, num reino, num outro reino, e também o Senhor demonstrando o seu poder soberano de julgar, de pôr fim a reinos opostos, né? A reinos que são inimigos. E aí nós vamos estudar então, em pouquinho de cada uma parte, a fornalha ardente e a cova dos leões, falando aqui a respeito desse primeiro tópico, que o Senhor protege o seu povo. E nesse segundo tópico, o Senhor mostra sua soberania. Vamos estudar a loucura de Nabucodonosor e o banquete de Belsazar. No capítulo 3, versos de 1 a 30, que é o capítulo inteiro. Fornalha
de fogo. Quando a gente vê um início, aqueles homens se destacando, né, sendo reconhecidos, aparentemente vem em nós uma ideia de proteção. Agora eles, olha, alcançaram um cargo que estão protegidos. Mas, na verdade, é algo ao contrário, né? Quem está mais acima, quem começa a aparecer, muitas vezes ele é um alvo maior, né? E principalmente por ser estrangeiro, porque está tendo autoridade num lugar onde outros queriam ter, os ciúmes. E uma vez eu li uma ilustraçãozinha, que está anotada aqui para eu escrever um texto, eu nunca consegui ter uma ideia sobre ela, acho que agora se encaixa. A historinha é a seguinte: a figueira não tendo frutos, ninguém olhava para ela. Então, desejando produzir frutos para que fosse elogiada pelos homens, foi dobrada e quebrada por eles. É uma história muito triste, né? Porque enquanto ela era pequenininha, ninguém olhava para ela, ninguém dava atenção. Aí ela se esforçou para ser bonita, para ser grande. Ao invés dela ser elogiada, ela foi apedrejada, ela foi quebrada, né? E às vezes isso acontece, né? A gente pensa que, se eu for importante, se eu for mais rico, se eu for isso, as pessoas vão me apoiar, vão me elogiar. E na verdade nem sempre é assim. E aí eu acredito que se encaixa aqui no nosso texto, né? Porque aqueles que estavam crescendo, eles, ao contrário de ter um apoio, eles estavam sendo perseguidos. Na semana passada nós vimos os amigos de Daniel sendo assim perseguidos, né? Não, é hoje, né? Hoje. Semana passada só teve a única perseguição foi que eles não queriam comer lá, né? Aqui, nesses dois casos, a fornalha ardente e a cova dos leões, são duas situações de perseguição, porque eles, de certa forma, se destacavam. Mas a gente vai ver isso aqui mais vezes. A história é bem conhecida, creio eu. Nabucodonosor ergueu uma estátua de um deus babilônico para ser adorada por todos os oficiais do rei em uma cerimônia de consagração. E aí a gente percebe, né? Pessoas que estavam lá no exílio, né? Esses que eram Ananias, Misael, Azarias, estes não se curvavam, não resolveram se curvar. E a lição fala que a confiança no Senhor, né, foi posta à prova. Vocês confiam em Deus? Ou vocês vão se curvar perante um outro Deus? Então aqui diz a lição: devido à posição que ocupavam, que é o que a gente já falou até há pouco, né? Que eles estavam sendo exaltados, alguns caldeus foram até o rei denunciá-los. 3:12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E aí eu me pergunto, esses homens judeus estavam preocupados com o Nabucodonosor? Porque a justificativa era essa, né? Não fazem caso de ti. Ou seja, estão menosprezando o seu Deus. Eles não estavam preocupados com Nabucodonosor, eles estavam preocupados no sentido do ciúme, eles estavam com a intenção de denunciar aqueles homens de Deus, Ananias, Misael e Azarias. E a gente pode imaginar, né,
Nabucodonosor já tinha tido um contato com aqueles homens e, de certa forma, já os tinha como uma questão positiva. Tanto que o texto fala que foi dada oportunidade. Aos três foi dada oportunidade pelo irado Nabucodonosor de se prostrarem diante da imagem. Eu creio que essa ira aqui não era só contra aqueles amigos de Daniel, mas era contra a situação toda que estava acontecendo. Porque ele estava sendo colocado na parede, né? Você vai deixar? Olha lá, não se curvaram. Você não vai fazer nada? Chama lá a lei, né? E você vai ter que cumprir uma lei. Deve ter passado mil coisas na cabeça dele, né? Por que eu fui inventar essa história de erguer estátua? Ou ele era mau mesmo e, embora não quisesse fazer aquilo, ficou muito irado. Se não fizesse, seriam lançados na fornalha de fogo ardente para serem mortos. Entretanto, confiando no Senhor, eles responderam que, independentemente da vontade de Deus, quanto a livrá-los, não serviriam a outros deuses, nem se ajoelhariam perante a imagem do rei. 3:16 a 18. Aqui a gente sempre ressalta, né, que eles não eram um povo de pensamento positivo, né? Nada vai acontecer conosco, o Senhor vai nos livrar. Eles não falam assim. Eles dizem: se o Senhor a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Mas fica sabendo, verso 18: não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Se ele já estava furioso, agora ele ficou muito mais furioso. E aí a gente sabe, né, que eles foram lançados na fornalha. Eu falei há pouco que eu ouvi uma mensagem da segunda-feira do Hernandes nesse texto, e chamou bem a atenção aqui essa questão da ira, a fúria, que muitas vezes nós também temos em relação a alguma coisa, alguma situação, que é uma fúria muito maior do que a situação em si, é descontrolada. E onde a gente vê o descontrole aqui? A gente vê o descontrole quando ele acende a fornalha. Qual que é o versículo que fala que a fornalha foi acesa 7 vezes? Ajuda aí, gente. Hã? Tá, mas aí o versículo. E além disso, eles foram lançados atados. Ao verso 21, esses homens foram atados com os seus mantos. E no verso 20 diz que ateassem na fornalha, que acendesse 7 vezes mais do que se acostumava. Não tem lógica alguma. Uma fornalha vai queimar uma vez, 2, 3, 7. Se ele tivesse com tanta raiva assim, podia pôr um fogo bem baixinho, né? A maldade, né? Para demorar a morrer, né? Mas ele era ira. E aí o Hernandes fala: para que amarrar alguém que você vai jogar numa fornalha? Vai sair de lá? Né? Então não teria lógica isso que foi feito. E é algo que acontece com a ira, né? Ela é descontrolada, ela é num número assim, que não é verdadeiro. Então, às vezes, um irmão fez alguma coisa para você, tudo bem, que é para você ficar, não gostar, sentir mal, né? Mas também não precisa querer matar o irmão, né? Pôr fogo no irmão, né? Não precisa exagerar. E aqui, então, demonstra que
nada aconteceu a eles. Nenhum dos três foi afetado pelo fogo. Os carrascos que os lançaram na fornalha pereceram. Também aumentou tanto a fornalha que até quem chegou perto morreu. Nabucodonosor ficou lá, né? Ele contemplou a imagem de 3 homens andando e a presença de um quarto indivíduo identificado por Nabucodonosor como semelhante a um filho dos deuses, mais à frente chamado de anjo de Deus. Depois, na conclusão da lição, fala, né, a respeito de uma figura de Jesus ou de Jesus. Como resultado, Nabucodonosor os tirou da fornalha, decretou que o Deus deles fosse respeitado pelos homens e os fez prosperar na Babilônia. Quando a gente ouve essa história, eu acredito que se a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né, é claro que se Deus colocássemos numa situação dessa, Ele iria nos preparar para que a gente não negasse. Mas não parece fácil, né? Aquela história, vamos dar uma ajoelhadinha lá na imagem, lá a gente não precisa nem fechar o olho, a gente pensa em Jesus. Na hora a gente faz a oração do Pai Nosso, né? Tá bom. Ou seja, se alguém vem te ameaçar de morte, e para você não morrer, simplesmente você precisa adorar um Deus ali. Aí, como a gente estava falando da tentação hoje, às vezes não precisa nem ameaçar, né, para você curvar-se perante outro Deus. O inimigo vem com a tentação e fala, vamos dar uma curvadinha aqui nesse outro Deus aqui, e a gente vai, não precisa nem pagar para nós, não precisa nem ameaçar que vai matar. Então, é um testemunho muito grande, na qual a gente precisa se espelhar, porque a gente precisa manter a nossa fé viva, diante das situações, das dificuldades, das tentações, e até do perigo, do risco. Porque se nós, na hora que somos apertados, nós partimos para o caminho da infidelidade, na verdade, então a gente já era um pouco tendencioso a ser infiel, né? Porque não é a dificuldade que vai fazer com que a gente desista de Deus. É nessa hora que a gente tem que provar que nós somos verdadeiramente cristãos. A gente falou por muito tempo, né, da questão da pandemia, né? A pandemia afastou as pessoas da igreja, aí a gente sempre fala, não, revelou aqueles que não eram firmes. Se não voltaram é porque estava arrumando uma desculpa para não ficar firmes. Porque pelo contrário, né, nós sentimos falta, nós queremos estar presentes na igreja. E assim são as demais situações. Então, nesse tópico, nesse ponto 1, a gente percebe que o Senhor protege cada um dos seus filhos diante de um rei irado. E mais uma vez, não era qualquer rei, né? Aqui ele fala de novo, rei de reis, era alguém que era o cabeça, era alguém que era a força, digamos assim, mais poderosa naquele momento. E eles simplesmente se manteram fiéis diante da ameaça, porque confiaram em Deus, confiaram no Senhor, confiaram que o Senhor poderia livrá-los da morte, mas mesmo se o Senhor não os livrasse da morte, eles estavam decididos a não se contaminar com a idolatria. Então, aqui na parte final, a gente lê o texto aqui, a preservação da vida deles, em um contexto de impossibilidade aos olhos humanos, foi uma resposta do único Deus verdadeiro ao desafio de Nabucodonosor. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Esse versículo é bom, né? A gente citar também, o verso 15. Estais dispostos a quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, do foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor está falando, eu sou mais poderoso aqui. Não há outro que pode livrá-lo das minhas mãos.
Alguém quer participar? Cada capítulo aqui é um tópico. Nathalie? Tem um microfone aqui no piano. O versículo 17 aqui, pastor, que o senhor falando, até esses dias eu usei numa das reuniões do Projeto Ana, que fala: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que levantasse. Até eu coloquei nessa direção, que muitas vezes nós devemos e temos que orientar os nossos filhos nessa situação. Como o senhor falou, não custa nada dar uma ajoelhadinha, não custa nada a gente fazer aquilo que estão pedindo de errado. E nós, enquanto pais, mães, por mais que os nossos filhos estejam adultos já, nós temos que incansavelmente estar ali, como fala lá em Deuteronômio, andando, deitando, levantando, tá, alertando, e a nós mesmos, porque muitas vezes, em situações, nós desagradamos a Deus, porque nós esquecemos desse mandamento, nós esquecemos dessa colocação, que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele nos livrará de qualquer situação. E nós temos que ser fiel a isso. E orientar os nossos filhos. Porque nós não estamos 24 horas com os nossos filhos. Por mais que às vezes a gente esteja, a gente erra junto. Então, é pela misericórdia de Deus mesmo que nós devemos acompanhar, vigiar e orar, né? Me fez lembrar a passagem, né, de ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Até a morte lá se caso for necessário, até a morte, seja fiel. Não abandone essa fidelidade. Essa parte faz lembrar também, pastor, de um paralelo com os estudos que nós fizemos aqui a respeito à idolatria. Talvez não seja preciso uma grande imagem, uma força obrigatória da parte do rei, do governo, sei lá de quem, para que se prostre. Então, é um alerta. O senhor falou antes que não são as grandes coisas, às vezes, as pequenas coisas. Então, é para abrir o olho da gente mesmo, porque o senhor falou também que eles podiam somente ajoelhar, e o coração estiver em outro lugar. Deus falou isso através de Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração... Então, é uma interrogação bem grande na nossa cabeça, quando nós olhamos isso com seriedade. Aqueles homens, eles não brigaram com o rei, nem nada disso, não tem nada a ver com isso. Deus é seu, faça o que você quiser com ele. Não. Nós temos um Deus. Esse Deus tem que tomar todo o nosso coração. Não é metadinha, não. Não é mais ou menos. Você é cristão, mas os seus atos não dizem isso, mas eu sou. Espera aí. O que você faz comprova. Eles comprovaram com a vida deles que eles criam no Deus que podia livrá-los, se quisesse livrá-los. E Ele quis. Então a lição aqui é muito extensa para a gente aplicar na vida da gente, na vida da igreja. É fácil aplicar na vida dos outros, né? Mas na vida da gente ela é muito extensa. Sim, e o tempo que a gente tem aqui é bem curto, né? Porque são muitos capítulos e é um estudo bem profundo mesmo. E fala com a gente, né? A gente precisa aprender nessas pequenas coisas aqui. O capítulo 2 é aquela loucura de Nabucodonosor. Capítulo 2, ele começa... Capítulo não. O tópico 2
é o capítulo 4, que ele começa mostrando aqui que é uma narração, né? O próprio, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas. Ou seja, ele está contando uma história que ele viveu. Verso 2: pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Aqui não é um crente que está falando, né? É um ímpio que está falando isso. Vou fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus tem feito. E é um ímpio que passou por um momento de extremo sofrimento e provação. Então vamos lá, capítulo 4 é aquele capítulo que mostra sobre o reino de Deus, né? Então aqui ele está alternando. O ponto 1 fala sobre o livramento do Senhor, ponto 2 sobre o poder de Deus, né, no sentido de que ele é sobre todos os outros reinos. Aí o ponto 3 vai novamente falar sobre o livramento do Senhor. Não, o ponto 3 novamente fala sobre o poder de Deus no reinado de Belsazar, e o ponto 4 fala no livramento do Senhor da cova dos leões. Então o tema central dessa lição é o livramento do Senhor e o poder de reino, de governo que o Senhor tem. Se Nabucodonosor era o rei de reis, né, o poderosão, né, nada mais do que demonstrar isso, o poder de Deus, a partir da queda desse rei. De certa forma, ele já teve uma queda, né? Porque se ele vem lá e fala, vai morrer, vocês vão morrer, não tem um Deus que pode livrar das minhas mãos, e de repente Deus livra das mãos dele, ele já está meio assim, né? Não está muito bom não. Mas a humilhação foi muito maior, que é contada aqui nesse texto, como ele foi humilhado. Tudo começou, segundo o relato de Nabucodonosor, registrado em Daniel, quando o rei, perturbado por um sonho, chamou a todos os magos da Babilônia, entre eles Daniel, para lhe darem a interpretação do sonho que tiveram. Qual que era o sonho? Então eu coloquei aqui. Viu uma grande árvore que abrigava muitos animais. Porém, não sei se só eu pensei nisso aqui, gente. Que eu vi, olha a cabeça da gente. Eu vi uma árvore e um monte de animalzinho nos galhos, assim, abrigava muitos animais. Né? Depois que eu falei, não, mas deve ser a sombra, né? Que os animais ficam. E eu falei, mas esses animais aqui voando, já porque é um sonho assim, né? Diferente, né? Isso tá bom. Por isso tem que prestar atenção, né? Senão você imagina qualquer coisa. Porém, essa árvore seria cortada, e então teria sua raiz amarrada com cadeias de ferro e de bronze. O verso 16, entretanto, mostra que a árvore seria um homem que deixaria de ter o coração de homem, passando a ter um coração de animal. Então, quem que é esse homem? Nabucodonosor. Seria o quê? O julgamento de Deus sobre a vida dele. Aqui diz que Daniel aparentemente tinha algum tipo de relação, algum tipo de consideração para com este Nabucodonosor, e ele também estava um pouco temido, né, com temor de falar isso, mas ele falou, né, ele tinha que falar a verdade, falou a verdade. A árvore que seria cortada representa Nabucodonosor. O ato de cortá-la indica que ele seria retirado da sociedade, pois passaria a se comportar como um animal selvagem durante 7 tempos. O objetivo disso era que o rei viesse a reconhecer que o reino do céu domina sobre o reino dos homens. Então, aqui, a questão do que ele passa, né? Aparentemente ele ficou como um louco, andava se rastejando, ou o seu corpo também se transforma, né? É algo assim que é descrito, né, de uma forma
de algo muito ruim que aconteceu com Nabucodonosor. E agora você imagina, um rei que tinha tudo, todo mundo aos seus pés, poder, dinheiro, tudo que a gente nem sabe que tem para ter, né? Tinha lá o Nabucodonosor. E de repente, ele não perdeu tudo só, ele perdeu a própria dignidade. Qualquer um olhava para ele, olha aquela coisa ali, né? Então ele se transformou num objeto de deboche, de nojo, de tudo que não era ruim. Para mostrar que é o Senhor que manda. Não tem rei, não tem rei. Arrogância, pecado, não vai prosperar. Uma hora vai cair. Se não for nesse mundo, depois. Então aqui diz, né, que no verso 27, que eu acho que o mais curioso, aparentemente é uma oportunidade, não é, irmãos? Não foi uma oportunidade aqui? 4:27. Deixa eu ler aqui. Portanto, ó rei, Daniel está falando, portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez, não deu 100% de chance, né? E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas se prolongue também não é muito bom, né? Vai só mais um pouco, porque uma hora ele iria cair. Já estava programado ali a queda, predestinado e tudo mais. Mas aparentemente ele não deixou o seu orgulho, o seu pecado, e aquilo aconteceu conforme o sonho, conforme a interpretação. Tendo recuperado o entendimento, veio a reconhecer a soberania de Deus. 4:34-37. Mais uma vez, eu digo, né, não é um ateu que está falando aqui, ou não é um crente que está falando aqui, mas é um homem separado de Deus. E aí ele diz no verso 34, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, porque ele foi curado, ele foi restaurado. E louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre interno, sempre eterno. Então primeiro ele fala, quem é o Deus que pode ser superior, que pode livrar das minhas mãos? E agora não, glorifiquei aquele cujo domínio é sempre eterno, é um domínio eterno, é um domínio total, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então logo me tornou entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, esplendor, etc. Então, novamente aqui, mais uma passagem sobre a soberania de Deus, o que nos lembra da história do capítulo 3. A estátua, que são várias partes que elas vão uma sucedendo a outra, da ideia de que vão enfraquecendo, né? Porque os reis do mundo, em alguns momentos, vão se enfraquecendo, até a ponto de chegar o rei ou a pedra que corta e derruba essa estátua toda, que é o reino dos céus, o reino de Deus, que chegará. Ou seja, assim o Senhor começa a mostrar como progressivamente substituiria os impérios mundiais até que estabelecesse definitivamente o seu reino, que não poderia ser suplantado. Alguém quer participar do ponto 2 aqui?
Interessante, pastor, que no final aqui desse mesmo capítulo, o senhor começou a ler e parou no caminho. Tornou a vir a minha majestade, meu esplendor, buscaram-me meus conselheiros e os meus grandes, fui estabelecido no meu reino. A mim se me ajuntou extraordinária riqueza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Interessante que Deus não destruiu ele. Deus destruiu aqui, olhando rapidamente, a arrogância dele. Primeiro ele tinha falado, quem pode livrar alguém das minhas mãos? Agora ele viu quem pode realmente todas as coisas. E daí fecha aqui na lição, né? O assunto todo de Daniel vem dizendo de um reino que é sempre eterno, que o Nabucodonosor já reconheceu isso ali. É um reino sobre todos os reinos. Eles se consideravam, era dito, o rei de reis, mas aqui estava falando o rei dos reis, muito mais que isso, né? É interessante. Deus podia destruir ele de tudo? Não, Deus não destruiu ele. Deus mostrou que ainda há, mesmo em meio às grandes ruínas das ações das pessoas, ainda há solução. Deus pode modificar uma situação tão grave quanto essa dele. E ele louva e exalta Deus por isso. Isso quer dizer o quê? Repetindo, que o reino de Deus é acima de todos os reinos. E foi algo que mostrou tanto para Nabucodonosor, como para todos que viram, né? Viram o poder de Deus. E também é uma aplicação que é para nós, né? Não é para a gente ficar olhando lá, tá vendo, Nabucodonosor? Mereceu, né? Não, é para a gente pensar na nossa vida também em relação à nossa conduta, né? A nós mantermos humildes, mantermos buscando o Senhor, porque Ele cuida, né, de nós, mas também, quando é necessário, nós somos disciplinados para também Ele mostrar que nós precisamos seguir, né, no caminho. Vamos lá ao ponto 3. Esse aqui é mais curtinho, né? Fala do rei Belsazar. Então, pela primeira vez, episódios narrados na primeira parte de Daniel se referem a um período posterior de Nabucodonosor. Então, já é um outro reino. Uma comprovação de que haveria essa alternância de reis, né? E aqui aparece o rei Belsazar. O que Belsazar fez? Ele deu um banquete, e nesse banquete o grande problema, o grave erro dele foi utilizar como louça do banquete os utensílios que um dia pertenceram ao templo do Senhor. E aí ele, naquele relato, né, diz que apareceram dedos de mãos de um homem escrevendo algo na parede. E aqui diz que Belsazar ficou com medo, se inquietou, demonstrando medo. E a mesma repetição, né? Chama os magos para que eles pudessem ler e interpretar, e ninguém conseguiu. E diz aqui que a mãe, rainha mãe do Belsazar, né, lembrou-se de como Daniel interpretava as sonhos de Nabucodonosor. E aí chamam Daniel. Daniel, ao contrário que eu disse há pouco, que ele tinha um certo relacionamento, vamos dizer assim, um certo respeito com Nabucodonosor, né, segundo a nossa lição, ele não tinha muita intimidade aqui, né, não gostava muito desse Belsazar. Havia uma indisposição em relação a Belsazar, o que não acontecia em relação ao Nabucodonosor. Mas ele não deixou de interpretar a escritura aqui na parede. Então, o que estava escrito lá? Mene, mene, tekel, parsim. Significava? O reino de Belsazar, após ser medido,
foi achado em falta e sendo assim dividido e dado aos medos e persas. Ou seja, você fez alguma coisa muito errada e você vai perder seu reino por isso. Então diz que na mesma noite Belsazar foi morto e Dario, o Medo, se apoderou do seu reino. E aí, vamos caminhar mais rapidinho aqui, E aí a gente vê mais um tópico mostrando o poder de Deus. É possível ver que Deus que julga seus inimigos e o Deus que estava começando a pôr fim gradualmente aos reinos que oprimiam o seu povo. Interessante que o reino de Deus, ele não é tão visível para nós, igual nós vivemos nos dias de hoje. Aparentemente, os reinos desse mundo cada vez mais dominam. Mas nós sabemos que a palavra ela é verdadeira. E essas figuras que foram colocadas aqui, elas não acontecem para nós, muitas vezes porque nós não temos uma visão da história inteira, Eu falo que a gente vai junto, ou seja, os reinos estão se alternando, então essa geração vai passar e nós vamos passar junto. Mas o que mostra é que por mais que alguém se levante, um poderoso, ele tem seus dias contados, mesmo se a gente não vê isso. Mas os nossos filhos, o neto, vai ver que aquele lá passou. Tem uns que a gente fica esperando, Que dia que vai cair esse maldito aí, Esse maldito rei. Se for da vontade de Deus, a gente vai perceber, vai ver isso. Mas é certo que cai, Aí a gente volta lá para Isaías. Quando lá, Isaías 40, que a gente tem estudado algumas vezes, é o hálito do Senhor. O Senhor sopra e aquela flor vai e desaparece. Ela nasce, floresce, o vento sopra e desaparece. Esse vento é o quê? O hálito do Senhor, ou seja, o poder do Senhor, que permite que esses reinos se levantem, mas também tira esses reis, tira essas pessoas e coloca outras. E às vezes piora, Às vezes melhora, mas faz parte da história. O certo, irmãos, é que isso prova que há um soberano rei, há um soberano Deus. E pode estar aí, tem cabeça, tem um tronco, tem perna, tem pé, tem muita coisa para cair. Mas que um dia Jesus voltará para reinar, para comandar todas essas coisas. Então vamos lá. Cova dos Leões, também bem conhecido. E aqui a lição colocou 3 elementos para nós. Vamos falar individualmente, como está na própria lição. Aqui diz que essa narrativa do capítulo 6 se assemelha com a do capítulo 3. É uma exigência, diante de uma exigência idólatra de um governo, o remanescente fiel, Daniel e seus amigos, tem sua vida ameaçada devido à sua fidelidade ao Senhor. Alguns elementos diferentes, então é isso que ele vai falar. Quais são os elementos diferentes aqui? Em primeiro lugar, diferente do decreto de Nabucodonosor, que partiu de seu próprio interesse, de que uma imagem de seu Deus fosse adorada, o decreto de Dario, proibindo orações aos deuses, foi uma proposta dos inimigos de Daniel, visando o seu mal. Então, no primeiro momento, era o próprio Nabucodonosor que levanta a estátua, e quem não se curvar a estátua vai ser jogado na fornalha. Aqui não. Lembra da história da figueira? Não tendo frutos, ninguém olhava, então desejando produzir frutos para que fosse elogiada pelos homens, foi dobrada e quebrada por eles. Novamente, esses inimigos de Daniel, visando o seu mal, 6, de 1 a 9, Daniel 6, de 1 a 9, aqui mostra que eles, de certa forma,
estavam mal intencionados. Verso 4: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E aí, então, eles inventaram essa história lá. Vamos criar aí umas orações, né? Não, vamos proibir orações aos deuses que não seja o próprio Deus deles lá, né? Vou ler aqui, ó. Para que não seja mudada a lei. É o 7, né? Versículo 7. Todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ele só precisava do Dario aqui aceitar. E aí a vaidade do rei, mais uma vez, né, achando que eles estão querendo defender, na verdade eles queriam o mal de Daniel, o mal dos seus amigos. Então esse era o primeiro tópico aqui. O decreto real é emitido como produto de artimanha dos inimigos de Daniel. Ponto 2. Daniel, por causa da sua fidelidade, é pego na artimanha dos seus inimigos. Aqui é bem curtinho o tópico. Ele fala que, ao contrário do primeiro momento, que Ananias, Misael e Azarias são punidos por não praticarem um ato de culto, Daniel é punido por praticar um ato de culto. Então inverteu, né? Eles não se curvaram à estátua, foram punidos. E agora Daniel, ele foi punido porque se curvava, mas a Deus. Independente da diferença, se mostra aqui a fidelidade a Deus de Daniel, de seus 3 amigos, diante da situação. Terceiro ponto: o decreto foi emitido em um novo reino. Episódio da fornalha ardente, Nabucodonosor era o governante. Episódio da cova dos leões, Dario, governante da Pérsia, foi o mandante. Podemos enxergar como o Senhor, independente do reino inimigo, Babilônia, Pérsia ou outro, continuava protegendo seu povo. Aqui a gente pode observar também aquela ideia, né, de que está se cumprindo a sucessão de reinos, mas aqui o destaque foi: independente de quem seja o rei, Deus protege os seus. Pode ser o rei A, B, o mais poderosão, o menos poderoso, aquele que se levanta contra o reino de Deus e, consequentemente, contra o seu povo, contra a igreja, esse será punido, eles serão protegidos. O povo de Deus fora protegido mediante a presença do anjo enviado por Deus. 6:22. O 20 diz: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia acaso o teu Deus, que tu continuamente serves? O Dario não queria, Dario não queria, né? Foi ameaçado para fazer isso, para colocá-los na cova. Tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em minha inocência diante dele.
Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Acabando o tempo? Então, vamos para a conclusão. Tanto na fornalha como na cova dos leões, um anjo do Senhor esteve presente guardando o remanescente fiel. Aqui é a demonstração da proteção divina, presença divina. Não podemos esquecer dessa proteção de Deus. Às vezes nós olhamos mais para os gigantes mesmos, para as situações, para os problemas, para aquele que está me perseguindo, aquele que não quer me ajudar. Deixamos de olhar para Deus, aquele que está cuidando de tudo. Seja o que for, Deus está presente. É fornalha, é cova de leão, seja o que for, Deus está presente. Em ambos os casos, possivelmente Cristo pré-encarnado estava presente, primeiro com os amigos de Daniel e depois com ele mesmo. Diante disso, nós não devemos temer o reino do inimigo, quer na figura de grandes reis, como Nabucodonosor ou Dario, ou em sua representatividade por qualquer um que, distante de Deus, o intenta o mal do povo dele. O mal, está escrito o que aí no finalzinho? É do povo dele ou ao povo? É do povo dele mesmo? Está certo? Do povo dele. E a última parte, o medo não deve nos assaltar, pois o Cristo que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, também assegurou que nos daria o Espírito Santo para nos auxiliar em horas de intensa pressão, como as vividas por aqueles 4 homens na Babilônia. O que a gente já falou, né? A aplicação, a gente já fez desde o primeiro momento aqui. Tanto na fornalha como na cova dos leões, o anjo do Senhor esteve presente guardando. É isso que nós confiamos no Senhor. A lição então diz que o Senhor é Deus. Não há ímpio que possa desafiar o Senhor, mas também nós também devemos tomar cuidado, né, para não desafiar ao Senhor. E o Senhor protege cada um de nós em todas as situações. Deus nos abençoe, irmãos. A gente vai continuando aí estudando este livro.